Seja bem-vindo ao terceiro módulo do curso Play SQL. Antes de seguir, é muito importante que você tenha estudado e tenha feito todos os exercícios propostos nos módulos anteriores. A prática é muito importante para que você consiga fixar o que foi ensinado. No módulo anterior, você aprendeu como manipular tabelas. Então, você aprendeu a criar, excluir e alterar as tabelas. Nesse módulo aqui, você vai aprender a manipular os dados das tabelas. Então, você vai aprender a inserir, apagar e alterar os dados das tabelas. São instruções, né? São comandos muito mais frequentes no dia a dia de um programador. E você vai ver que é bem tranquilo de usá-los. Nessa aula aqui, nessa aula 3.1, a gente vai aprender como inserir os dados. A estrutura do comando é essa aqui, que é o insert into, o nome da tabela, depois você abre parênteses e coloca o nome dos campos que você quer inserir. Esses nomes devem ser separados por vírgula. Você não é obrigado a inserir todos os campos. Se o campo não está lá configurado como not null, você pode deixar para depois e inserir apenas os campos necessários. Depois da definição das colunas, a gente vai para a definição dos valores, que a gente coloca o comando values e entre parênteses a gente coloca os valores. É importante que a ordem das colunas, definida anteriormente, seja a mesma ordem dos valores. Daqui a pouco a gente vai ver um comando para você entender melhor como isso funciona. Voltando aqui, né, ao nosso pequeno sistema de folha de pagamento, a gente tem aí tabela empresas, contratos e a tabela funcionários. A gente vai inserir o primeiro registro na tabela empresas, que até então está vazio. A gente vai rodar esse comando aqui, que é o insert into empresas. Como eu disse, né, você não precisa colocar todos os campos. Então aqui eu não coloquei o campo endereço. Então eu coloquei o campo razão social e CNPJ. E os valores, o nome da empresa, a razão social da empresa vai ser Acme e o CNPJ é esse aí. Se eu tivesse colocado na criação da minha tabela, se eu tivesse definido que o campo endereço não poderia ser vazio, usando aquela cláusula not null, eu não poderia rodar esse comando, porque ele daria um erro. Mas nesse caso aqui ele vai rodar perfeitamente. Vamos lá para o pgadmin para você ver como funciona. Então eu vou rodar esse comando aqui em empresas para você ver que está vazio. Vamos mudar isso aqui e colocar insert into e o nome da tabela empresas. Vamos colocar os campos, né, que eu quero inserir, razão social e CNPJ. Eu dou um enter aqui, coloco values, são os valores, abre e fecha parênteses e coloco aqui realmente os valores, sempre, né, lembrando, sempre dentro de aspas simples. Então vou colocar aqui o valor Acme e o segundo valor é um CNPJ. Vou colocar um CNPJ fictício aqui, 666 777 888 0001 -99. Inclusive um CNPJ inválido, não existe. Coloco ponto e vírgula aqui. Vou fazer um negócio legal aqui, vou inserir de uma única vez mais de uma empresa. Então eu posso copiar esse comando aqui. Inclusive está errado aqui, é insert, né? Então vou copiar e vou colar. Então eu estou inserindo a empresa Acme. Na primeira instrução, né, eu fechei aqui, finalizei a instrução com ponto e vírgula e vou começar uma outra instrução. Insert into empresas, razão social, CNPJ, a mesma coisa. Só que o nome da empresa aqui, dessa segunda empresa, vai ser Tabajara. E o CNPJ dela eu vou mudar um pouco aqui, 555 666 777 88. Então, eu vou executar esses dois comandos e daqui a pouco a gente vai ver o resultado. Então deu um erro aqui, foi até interessante, né, para você ver que eu defini esse campo como caractere de 18.
E está falando aqui que eu estou tentando inserir um valor maior do que 18. Então eu coloquei aqui, vamos até contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então tem 19. Vamos tirar o primeiro 5 aqui. E agora tem 18. Foi um erro não planejado, mas que foi interessante para você ver como o nosso banco de dados, né, ele faz a validação de acordo com o que a gente definiu lá nas tabelas. Então vamos rodar o comando de novamente. Beleza, está me falando que a query foi executada com sucesso. Vamos lá dar um select asterisco from empresas. Perfeito, agora eu tenho as duas empresas aqui. Tem a empresa Acme, né? E a empresa Tabajara. Veja que apesar de eu não ter definido o ID da empresa, ele foi gerado automaticamente e de forma sequencial. Isso é a função lá do nosso campo, né? Que a gente criou o ID, a gente colocou o serial que faz isso. No Postgres, no caso. Em outros bancos de dados é um pouco diferente, mas tem a mesma ideia aí. Só o comando que é no MySQL, se eu não me engano, é auto-incremente, alguma coisa do tipo. Tá ok? Então, seguindo a aula, você aprendeu aí como inserir os dados. Vou voltar para a apresentação. Eu tenho agora algumas tarefas para você. Eu inseri, né, 2 registros lá na tabela empresas. Agora você precisa, para praticar aí, para fixar o que foi ensinado, você precisa inserir mais uma linha aí. No caso, você vai inserir um registro na tabela funcionários. Então eu tenho aí, né, a funcionária Maria, que tem o CPF, que é esse aí, e ela está no endereço Rua Laranjeiras. Então você vai inserir esse registro lá, seguindo essa mesma ideia aqui. Depois que inserir essa funcionária, você vai inserir um contrato para essa funcionária. Então a gente vai colocar a data de admissão. Esse é um formato que a gente definiu lá na tabela contratos, a gente usou o timestamp. Então ele segue essa ordem aí. É uma data um pouco invertida, né, em relação ao que a gente está acostumado. Então tem o ano, tem o mês e tem o dia. Então 2016, então seria aqui 1 de maio de 2016. No formato inglês funciona assim mesmo, é ao contrário. Você vai colocar aí um salário para ela de 2.500, perceba que não é uma string, então não vai ter aspas simples. E o cargo você vai colocar secretária, que é uma string, então você vai colocar aspas simples. Na hora de colocar ID empresas e ID funcionários, né, que faz a ligação entre as outras tabelas, você vai precisar olhar o ID da empresa. No meu caso aqui, o ID da empresa Acme é o 1 e da empresa Tabajara é o 2. Então, de repente, se eu escolhesse Tabajara, eu colocaria lá na tabela o ID 2. Tá ok? Aí você vai precisar verificar esse ID lá para inserir o contrato corretamente. Beleza? A gente termina essa aula aqui. Bom trabalho aí e até a próxima aula.